Boa noite. Boa noite. Pedro, boa noite. Boa noite. Boa noite, Karine. Tudo bem com você, gente? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, tá ótimo, graças a Deus. Deixa eu aqui, vou postar o material, tá bom? Isso, muito bem, vamos começar, vamos dar início a mais uma semana, né? Então, desejo a todos vocês uma excelente semana, de que muita paz, muitas bênçãos, muita saúde a vocês e a todos os familiares, tá bom? Bem, deixa eu colocar aqui, que eu tô vendo aqui a entrada do pessoal. Vou, para variar, dar os recadinhos aqui, explicar como vai ser a nossa noite, como que eu programei, tá? Bem, hoje a nossa atividade online, né? Como consta no cronograma, como eu lembrei você semana passada. Aliás, essa semana é uma semana em que todas as minhas disciplinas elas terão atividades, né? Durante o momento da aula, tá bom? Então hoje não vai ser diferente. Só que a semelhança do que eu fiz com vocês na primeira etapa, eu realmente vou colocar a atividade no segundo horário, tá bom? Porque assim, todo mundo que tiver que entrar, entra, ninguém necessariamente, né, fica aí prejudicado, às vezes tá chegando, a gente sabe que tem gente que tá vindo pro trabalho, chega atrasado, enfim. E ao mesmo tempo também tem aquela liberdade de fazer atividade, finalizar, né, não precisa ficar dependendo do colega, e para mim fica mais tranquilo a organização aqui, o contorno em relação à matéria, tá bom? Bem, lembrar todo mundo da realização das atividades ali no portal, o diagnóstico de aprendizagem, né? Mais uma vez, mas lembrando a vocês que essa pontuação ela é muito importante, faz uma diferença tremenda na hora que a gente observa ali, né? As notas, como que os alunos estão de nota na disciplina. Então, por favor, mais uma vez eu peço, não deixem de fazer. Já a unidade 3, né? A gente já está daqui a pouco no limiar da unidade 4. Hoje a gente, inclusive, está iniciando a unidade 4 aqui. E o desafio nota máxima, que é uma nota transversal, que você faz atividade e tem pontuação para todas as disciplinas. Então, quem não fez, não deixe de fazer, aproveita a oportunidade, né? Porque realmente impacta muito nas notas. Na hora que a gente tira aqui o relatório, a gente vê que tem gente que está ali, né, com uma pontuação maravilhosa e tem gente com uma notinha pequenininha. Então, não deixa para a última hora, não, né? Isso interfere depois no resultado final, enfim. Então chamando a atenção em relação a isso, tá bom? Só uma coisinha também, quero destacar a vocês. Nós vamos conseguir, né, com essa mudança que teve aí em termos de onda, né, onda roxa, a mudança que teve em relação a Belo Horizonte, nos permitiram agora fazer o agendamento, né, de aula prática. Então, nós teremos nossa aula prática presencial, tá bom? Já solicitei, eu só estou realmente aguardando a confirmação da minha reserva para falar com vocês o dia, tá bom? Então, nós teremos oportunidade de ter uma aula prática presencial e assim que eu tiver a confirmação do dia, né? Vai ser obviamente numa segunda-feira, mas só para, né, não divulgar antes eles confirmarem para minha reserva do laboratório, tá bom? Mas então, só para a gente saber que a gente vai ter essa oportunidade, é bom que a gente, né, soma em relação a todas as práticas que a gente já realizou ali no presencial também, tá? Bem, aqui vamos iniciar hoje, como eu falei com vocês, vamos dar início à nossa unidade 4, tá bom? Então, vamos agora falar das plantas vasculares e sem sementes.
Vou aqui fazer uma breve apresentação, só para vocês recordarem, né, do que a gente vai falar. Inclusive do que a gente já teve aqui na nossa segunda etapa, né, que na nossa unidade 3 nós falamos sobre as plantas avasculares, né? Então, nós falamos das briófitas, né? Nós falamos das algas, nós falamos das briófitas, e é justamente porque nós tínhamos ali, igual nós falamos, né? As algas com características bem particulares, né? E posteriormente das avasculares, as plantas avasculares, que são aquelas que possuem estruturas realmente bem diminutas, né? Tamanho é reduzido, tamanho estrutural, né? É reduzido, não apresentam raízes verdadeiras, caules verdadeiros, né? São bastante rudimentares. E, logicamente, isso impacta na estrutura da planta como um todo, uma vez que, logicamente, já que eles não têm sistema vascular, né, não tem ali canais que possam levar água e nutrientes e ser distribuído a toda a estrutura da planta, eles acabam tendo a necessidade de terem tamanhos reduzidos, né? Nós vimos isso em relação às briófitas, vimos a dependência que elas têm em relação ao meio, né? Muito relacionado ao meio úmido, porque do ponto de vista reprodutivo, tem aquela dependência, né? Do gameta masculino precisar de ser levado com a presença ali da água, né? Enfim, então, agora nós vamos iniciar a unidade 4. Nós vamos falar sobre as plantas vasculares e sem sementes. Por quê? Né? Nós temos agora, vamos entrar dentro de um cenário que as plantas apresentam canais condutores de água e nutrientes. Isso permite à estrutura da planta realmente adquirir um tamanho, né? Mais robusto, ele acaba tendo aí características bastante particulares e, logicamente, aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que nós vamos nos ater aqui às vasculares sem sementes, que são as samambaias e as avencas, né? Depois, vocês verão a partir de outras disciplinas, as vasculares com sementes, né? Gimnospermas, angiosperma, tá bom? Bem, então vamos, agora eu vou passar, né? Eu ainda não tirei o primeiro slide, né? Que eu só tô aqui dando uma geral aqui, e até eu dando essa geral, mas sempre que eu gosto de falar com vocês, que é explicar como que nós teremos a nossa noite de hoje, né? Vocês vão ver, eu vou aqui apresentar para vocês o conteúdo. Vamos, posteriormente, tem Kahoot, tá? Se não me engano, também tem um videozinho pequenininho, mas tem um videozinho para a gente trabalhar. E temos atividades, tá? Quem está chegando posteriormente, eu já falei aqui, a nossa atividade ela vai ser iniciada na segunda parte, depois do nosso intervalo, tá bom? Bem, então tá. Então vamos aqui, né? Na hora que a gente fala das plantas vasculares sem sementes, como eu falei com vocês, nós estamos nos direcionando às samambaias e avencas, né? É interessante, eu tenho certeza que todos nós, na hora que a gente fala samambaia, nos vem à mente, é muito familiar, né? Muito provavelmente vocês possuem samambaias em casa ou na casa de um parente, né? Que é uma planta da qual está muito presente nos nossos ambientes, né? Ela é muito bem-vinda, enfeita muito, é muito ornamental. Está presente também em locais em que não necessariamente foram plantadas, né? Mas que estão ali na natureza. Então, nós temos uma associação muito grande em relação às samambaias, né? Uma proximidade muito grande em relação a elas, né? Tenho certeza que a gente agora está aproximando e tendo isso como aspecto, até mesmo na hora que a gente apresentar a morfologia,
isso mais facilmente vem à nossa mente, né? Pela similaridade, pela facilidade que nós temos em encontrar exemplares no nosso dia a dia e com certeza aí de experiência que vocês já tiveram ao longo da vida, né? Então, aqui nós vamos trabalhar justamente com aspectos que relacionam a esse grupo, né? As plantas vasculares sem sementes. Que características que elas adquiriram, em detrimento, né, daquilo que eu até quis de uma maneira muito simbólica, muito resumida, mas lembrado que nós vimos, né, na unidade 3. E aí, então, elas adquiriram agora, nesse processo evolutivo, elas ganharam agora um sistema de condução de água, de nutrientes. Isso, logicamente, faz com que elas possam, né, apresentar morfologicamente uma estrutura realmente estrutural maior, né? Elas podem agora adquirir um tamanho mais robusto, elas ganham em altura, consequentemente, elas acabam também ganhando em relação à competição, né, com outras plantas pela luminosidade. Então, todos esses são aspectos que são interessantes da gente já pontuar de início, já chamar a atenção para a gente, né, do que nós vamos encontrar aqui falando sobre essas plantas, tá bom? Bem, e uma coisa interessante, né, é que elas literalmente agora, elas alcançam, elas se estabelecem no ambiente terrestre, né? Elas realmente agora, elas fizeram aquele processo de transição, agora a gente encontra essas plantas no ambiente terrestre, né? A qual, inclusive, tem como característica delas não suportarem muito ambiente com seca, não, viu? Elas são terrestres, mas elas precisam de que no ambiente, logicamente, tenha oferta, né, de água. Elas não são muito susceptíveis a se estabelecer em locais que venham passar por longos períodos com escassez de água, não, tá? Mas elas agora estão neste ambiente, no ambiente terrestre, e logicamente aí com suas características que nós vamos apresentar, tá bom? Nós saímos daquele grupo, né, que nós vimos na unidade 3, que são as plantas avasculares, que eram diminutas, né, que tinham um tamanho estrutural muito pequeno, tá? Da qual a gente também tem facilidade de vir à mente a partir do momento que nós vimos que nós temos, por exemplo, os musgos, né? Que são muito frequentes nos muros, onde se mantém umidade, né, elevada, enfim. O fato é, por que a gente fala disso nesse aspecto inicial? Para a gente poder perceber o tanto que a gente está no processo, né, ali de desenvolvimento das plantas, no processo evolutivo, o que na verdade nós temos aqui de distinção, né? Então, nós temos de fato agora, né, essas alterações, esses ganhos, tá? Embora também seja interessante destacar que, no caso das pteridófitas, né, elas são maiores, sim, em tamanho, a gente sabe disso, a gente consegue ver ali, tem até em mente, né, nós já tivemos oportunidade, com certeza, vocês também de ver pteridófitas, né, com muitos centímetros de tamanho, mas ainda assim, quando a gente compara a outras plantas vasculares, que têm metragens, né, realmente bastante exorbitantes, nós sabemos que elas não atingem necessariamente, né, alturas tão altas assim. São poucos metros de altura no máximo e ponto, né? Então, só para a gente ir percebendo e observando a que ponto que elas estão em relação às briófitas e o quanto que elas estão, por exemplo, com outros grupos que vocês vão estudar adiante, dentro das gimnospermas e angiospermas, tá bom? Bem,
quando nós falamos dessas plantas vasculares sem sementes, logicamente, né, a gente da biologia, a gente está sempre ali associado, querendo entender no processo evolutivo. Reparem que a gente está justamente chamando a atenção aqui, o que elas têm de fator diferencial, né, em detrimento aos demais grupos. Por outro lado, também é muito importante que a gente tente estabelecer essas plantas em relação ao processo, né? A escala mesmo no decorrer dos milhares de anos de processo de desenvolvimento da Terra, né? Então, o que é caracterizado do ponto de vista do que nós já temos aí, né? A partir dos registros fósseis, porque nós temos registros fósseis em relação a esse grupo, elas existiram há mais de 400 milhões de anos, né? Então, nós conseguimos aqui ter identificação, vocês vão ver, aqui nós temos a imagem de um fóssil, mais adiante nós teremos outras imagens de fósseis, tá? Vocês vão perceber isso, e que dá para a gente identificar, né, com certa facilidade as estruturas. Deixa eu pegar aqui, tem gente entrando. Então. Ok? Eu acho que vocês estão conseguindo admitir, né, os colegas? Então, qualquer dificuldade, tá, gente? Vocês me falem, por favor. Ótimo, obrigada. Bem, então eu vou, na hora que fizer barulho aqui, eu vou deixar, mas a gente fica combinado o seguinte, se vocês tiverem dificuldade de admitir o colega, me avise na hora, tá bom? Que assim eu fico tranquilo. Então, né, e há registros, né, de fósseis, onde a gente consegue perceber aqui, né, a presença, então, deste grupo há mais de 400 milhões de anos atrás, tá? Do aspecto morfológico, estrutural, básico, o que nós podemos observar, né? Eu chamei a atenção de vocês, fazendo uma breve introdução, que quando nós estudamos as briófitas, nós vimos que elas não tinham vasos condutores e que elas também não apresentavam nem raízes, nem verdadeiros caules, né? Agora, nós percebemos a presença literal das raízes, da maneira como a qual, né, nós sabemos em termos de importância, quando a gente aí, né, fala, vai no jardim, sabe da importância, né, das raízes para as plantas. Então, agora sim, nós estamos diante de um grupo onde estabeleceu-se a raiz com a função da qual nós estamos acostumados a identificar, né? Raízes que promovem a fixação da planta ao substrato, mas vai além. Ele também tem a capacidade de retirar ali água e nutrientes para serem distribuídos para a estrutura da planta como um todo, né? Então, olhem aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Olhem só, nós temos, tá, as raízes que com essa estrutura de fixação e realmente de obtenção de água e nutrientes. Nós temos o rizoma. Rizoma é um caule subterrâneo, tá? E a partir dessa estrutura, a partir desse caule, nós temos as estruturas que são as folhas, tá? A folha é o conjunto, esse aqui é uma folha, ó, nós temos a folha. Se nós formos observar cada estrutura dessa, é um folíolo, tá? E é justamente aí, atrás, posterior ao folíolo, onde aqui nós podemos ver nessa imagem, que nós podemos perceber os soros, né? Que são aquelas estruturas circulares que todos nós já observamos, né? Quando a gente está diante ali das samambaias, e que ali nós temos os esporos, tá? Coisa que a gente vai ver adiante. Tem uma coisa interessante que é o báculo, que é o nome que se dá às folhas que são jovens, né? Que literalmente estão brotando, estão dando ali o surgimento. Então, é uma terminologia, né, báculo, da qual é interessante, porque nem necessariamente todos já eventualmente sabiam desse nome já de antemão, tá? Então, báculo, e vocês vão ver
Tem até uns videozinhos interessantes que mostram a estrutura do báculo, né? Todos nós já tivemos oportunidade de observar, e como eu comentei, realmente, provavelmente todos nós já tivemos experiência, né, de samambaia em casa, e logicamente ali de acompanhar. E não só, né, tá ali no vaso, mas no jardim, ali no meio, às vezes até mesmo fala assim, é mato, né? Mas não, nós temos ali várias samambaias que nascem também ali, não necessariamente foram plantadas e são mantidas no contexto ornamental, mas elas literalmente, né, são observadas ali nesses ambientes, que familiariza muito para nós, tá? Então aqui nós sabemos que as samambaias, elas possam adquirir essa estrutura de folha, ela possa se estender um tamanho maior, né? Também existem folhas que conseguem manter-se, né, numa posição agora ereta, que consegue ali, inclusive, adquirir um tamanho maior e ter essa característica, né, de aproveitamento da luz e também ali até mesmo em termos competitivos, né, em relação à luminosidade, em detrimento de outras espécies de plantas que são menores e que eventualmente não conseguem atingir e ter essa oferta de luminosidade. Eu coloquei aqui só para a gente... são coisas que nós vamos falar mais adiante, porque aqui hoje vocês vão ver, nós ainda não estamos falando sobre o sistema reprodutivo, tá? Mas só para a gente ir associando do ponto de vista morfológico, porque nós, né, se vocês se recordarem, quando nós estudamos ali das briófitas, nós falamos do esporófito e do gametófito, né? E aí, dentro desse contexto, nós vimos que lá no passado, nas briófitas, né, o gametófito ele era mais duradouro e era dele que criava-se uma dependência do esporófito, né? Mas por que eu estou falando disso aqui? Porque dentre as vasculares sem sementes, nós temos uma inversão. Tá? Nós vamos ver que o esporófito agora ele é independente e ele inclusive tende a ser mais robusto, estruturalmente maior, tá bom? Em detrimento do gametófito, que o gametófito é de vida livre e vai ser observado ali independente, né? Mas vai se manter-se isolado da estrutura do esporófito, tá bom? Coisas que nós vamos ver mais adiante, em detalhes, não vou nem necessariamente agora entrar nesse contexto aqui de nomenclatura, mas só para nos chamar a atenção, né? Quando a gente fala nessa situação. E principalmente que quando a gente fala da folha, né? A folha da samambaia é a parte do esporófito. Então, já dá para a gente logo perceber o tanto que realmente essa estrutura, ela se desenvolveu, né? E ele é independente, ele não tem uma necessidade, uma dependência nutricional do gametófito, né? Bem, nas vasculares, né, isso que eu acabo de falar para vocês, os esporófitos são independentes, são proeminentes, ou seja, são maiores, mais robustos, né? Se vocês se recordarem, o esporófito na briófita, ele era dependente, ele não era observado em todos os momentos de desenvolvimento daquela planta, né? E aqui nós percebemos que os esporófitos, eles apresentam um eixo de caule e raiz, né? Que inclusive podem se ramificar ali lateralmente. Nós observamos aqui que eles são interessantes porque a própria estrutura, né, da raiz, que vai ser importante para a obtenção da água e dos nutrientes, vai possibilitar que o esporófito, né, realmente possa ter um desenvolvimento vertical, um crescimento estrutural, né? Então, isso é importante para a gente aqui. Nós observamos, né, que de uma maneira geral, quando nós vimos esse grupo de plantas vasculares sem sementes, que aí nós temos as samambaias, nós temos também as licófitas, que é um grupo, até coloco uma imagem para vocês aqui a pouco, para vocês identificarem, né? E
apresentam, né, a estrutura do gametófito independente do esporófito, né? Como eu falei com vocês, essas são estruturas independentes, tá? Entretanto, no processo evolutivo, é observado que vai acontecer uma inversão, em que o gametófito tende, né, lá nas plantas com sementes, plantas vasculares com sementes, ele tende a ser dependente do esporófito. Então, é interessante para a gente, porque como a gente está aqui dentro desse cenário, né, de entender o desenvolvimento e essa distinção evolutiva dentro das plantas, é interessante a gente sempre pontuar e já observar isso, né? Então, só para a gente, é um detalhe do qual a gente vem acompanhando, tá bom? Olhem aqui, em termos de imagens, né? Nós podemos perceber aqui, ó, nós temos o folíolo, né? E aqui, ó, os soros, né? Que são essas estruturas que são observadas na região ventral da planta, tá? E vocês consideram que essas características de esporófitos e gametófitos, né, pode ser facilitador para a planta? Vocês acham que essas características que nós estamos pontuando aqui, né, essa distinção, porque agora o esporófito ele é independente do gametófito, ele tem ali nutricionalmente, né, como obter água e nutrientes, isso, o que vocês acham, né? Será que é uma característica que venha facilitar, que venha contribuir? Acredito que sim, né? Até não vou necessariamente aqui, porque até do processo evolutivo que eu acabo de mencionar para vocês, eu acho que é isso mesmo, já dá aí na mente de vocês, e é essa sementinha que a gente quer plantar, né? Literalmente, de que esse processo é um processo que é observado no contexto evolutivo das plantas e que venha somar, né? Venha colaborar para que realmente venha facilitar a fotossíntese, venha facilitar o processo de desenvolvimento daquela planta, né? Caso não fosse isso, nós não iríamos observar esse aspecto que literalmente vem sendo diferencial ao longo dos diferentes grupos que nós estamos observando. Eu mencionei a vocês da característica do crescimento vertical, né? Que é vantajoso, logicamente que é vantajoso. Até eu vou pegar aqui em termos de imagem, olhem só mais uma vez, né? A estrutura aqui, ó. Nós temos a folha, né? Nós temos o folíolo, nós temos o rizoma, perdão, nós temos as raízes, né? E nós temos o báculo, tá? E também essa estruturazinha aqui que a gente denomina de pecíolo, né? Que vem a dar, inclusive, a possibilidade, permitir ali que as estruturas das folhas mantenham-se, né? Verticalmente, né? E como eu já mencionei a vocês, embora aqui esteja falando isso, mas é de se imaginar que esse crescimento vertical colabore para que essas plantas venham no processo de obtenção de luminosidade, né? Então, outra coisa também interessante, tem uma facilidade agora da liberação dos esporos. Por quê? Fica também ao sabor, né? Ali são estruturas mais altas, tem ali a ação do vento, que leva aí as folhas de um lado a outro e possibilitando a dispersão dos esporos, né? E, inclusive, permitindo com que esses esporos possam cair, perdão, em ambientes mais longe, né? Então, só aproveitando, inclusive aqui em termos do desenho, embora mais adiante a gente venha aprofundar em relação a isso, mas olha, se a gente observar, né, aqui em cada folíolo desse, perceber a estrutura dos soros, né, como eu falei com vocês, que são aquelas estruturas circulares que a gente vê ali na estrutura da samambaia. A gente vai ver que aqui internamente nós temos onde nós denominamos os esporângios, né? Esporângio
uma coisa também característica, que lá nas briófitas, o esporângio ou cápsula era único. Aqui, não. Aqui a gente observa que nas samambaias, os esporângios são múltiplos, né? São observados vários. E eles acabam, né, podendo liberar os esporos, e aí os esporos serem lançados, né, a distâncias maiores. Isso é interessante? Lógico que é. A partir do momento que caem, né, esporos a outras distâncias, a outros locais, do contexto ali de desenvolvimento e realmente disseminação daquela espécie no ambiente se torna muito maior, né? Então, acaba que tem a possibilidade de novos espécimes em outros locais, né? Então, nesse conjunto, por isso que eu acho que é muito importante, viu? A gente ter essa noção, trabalhar desse contexto, né? Entender a esse grupo que nós estamos estudando agora e verificar os ganhos no contexto de que eles têm a partir do momento que eles têm estruturas diferenciadas, têm ganhos no sistema condutor, né? Então, são características que se somam, que inclusive colaboram para o sucesso realmente evolutivo dessas espécies. Aqui, olha, justamente o que eu chamei interessante aqui em termos de imagem, porque vem lembrá-los, né? Essa daqui, ó, é uma imagem de uma briófita, né? E que aí, o que nós observamos? Essa estrutura de esporângio ou cápsula, né? Que era único, né? Não, é único. Em contrapartida, aqui nós temos a pteridófita, né? Que nós observamos que tem aqui, é múltiplo, né? A gente fala poliesporângios, poli de muitos. Então, tem uma quantidade, né? Realmente de muitos esporângios que são observados. Então, isso acaba sendo, logicamente, mais uma vez, um ganho, porque eu consigo produzir uma quantidade muito maior de esporos, se eu tiver vários esporângios, né, poliesporângios, se tiverem muitos locais onde tem essa produção, logicamente que você ganha, né, até mesmo em termos de quantidade, né, e aí na disseminação e na presença dessa espécie em relação ao local, ela acaba sendo aumentada, né, então acho que isso é importante. Olhem só, né? Ramificação do esporófito, das plantas vasculares, resultado, né? Eles acreditam que o fato desse ganho, né? A quantidade maior agora de esporângios, com presença de esporófitos, enfim, essa alteração, eles acreditam que seja um resultado de mutação, né? A gente, dentro da biologia, a gente estuda tanto, a gente fala sobre o processo, né, de mutação ali na genética, né? Enfim, na biologia molecular, a gente sempre tem essa oportunidade de mencionar. Nós sabemos que mutações são alterações aleatórias que acontecem, né, no nosso gene, que eventualmente eles podem se perpetuar ou não. Depende muito se aquela alteração ela for positiva, se ela for interessante para aquela espécie, né? Se ela venha colaborar ou não. Então, aqui no caso, eles acreditam, né, que esse ganho, né, que aconteceu em relação à estrutura do esporófito, né, das estruturas aqui que vão fazer parte do processo reprodutivo da planta, tenha ocorrido por uma mutação no gene, né? E que isso é interessante. Eu coloquei aqui essa imagem, eu achei interessante, eu falei assim, não, vou colocar, adicionei aqui essa imagem para vocês, porque ela coloca, inclusive, vários desses aspectos que eu já mencionei anteriormente e faz esse comparativo, né? Eu acho que é bom para a gente, porque ajuda a recordar e a gente sempre se coloca, né? O que eu estou vendo hoje, o que eu já vi ontem. Então, olha só,
quando a gente percebe ali dentro das plantas avasculares, que nós vimos na unidade 3, nós vimos a presença do gametófito, que era dominante, do esporófito, que era uma presença reduzida e totalmente dependente, né? Aqui, só para vocês recordarem, a estrutura do gametófito é essa porção daqui, e o esporófito é essa região, né? Da qual, literalmente, ela é efêmera e presente de uma maneira dependente, né? Agora, nas pteridófitas, que é o que a gente está observando agora, inverteu, né? O gametófito agora ele é reduzido, é independente, tá? É independente, é observado de vida livre, mas ele está reduzido, né? E o esporófito agora é considerado literalmente uma parte dominante e ele é totalmente independente, né? Então, acho que é isso interessante, a gente vê a estrutura do esporófito aqui, né? Como eu já mostrei para vocês anteriormente, que é a estrutura da folha, e aqui a estrutura do gametófito, né? Que ela, vocês vão ver, na hora que a gente estudar o ciclo evolutivo, né? O ciclo reprodutivo, perdão. O ciclo reprodutivo das pteridófitas, vocês vão ver que o gametófito, ele literalmente ele é observado, né? A parte e dele que terá o desenvolvimento aqui de uma outra estrutura, de uma outra planta. Tá bom? Aqui, tá? Já que elas são plantas vasculares, o que a gente percebe? A gente percebe agora características do desenvolvimento dessa planta, né? Das estruturas de caule, das estruturas mesmo da ramificação que vai ser observado. E é um processo de desenvolvimento ao longo do tempo, né? Vou apresentar aí para vocês. Nem todas as plantas vasculares sem sementes foram necessariamente iguais a que nós temos hoje, né? Houve um desenvolvimento também até disso. Então, nós temos, e vocês podem perguntar, mas como se sabe disso, né? Mais uma vez, a gente recorre à presença dos fósseis, né? Onde a gente consegue verificar semelhanças em relação aos grupos que estão presentes aqui hoje, entretanto, algumas alterações, algumas diferenças também, que vêm justificar, né, o processo de evolução que ocorre ao longo, né, dos milhares de anos do planeta. Então, aqui, o que a gente percebe, né? As plantas vasculares, elas anteriormente, elas tinham uma ramificação dicotômica. O que vem a ser isso? Olhem só. Reparem aqui, né, que ele chega uma parte, ele vai se ramificar, né, dando origem a duas estruturas, tá? Então, olha, nós observamos aqui uma ramificação dicotômica, aqui também, olha, e assim sucessivamente, tá bom? Então, as primeiras plantas vasculares acreditam que era muito a essa semelhança. E, posteriormente, vai sendo observado que essa ramificação, ela vai se transformando, né? Tem aqui o que a gente denomina de uma ramificação, que seria monopodial, que é o único, né? Reparem aqui que tem uma estrutura única a princípio, tá? E tem aqui o simpodial dicásico, da qual ele tem essa ramificação dicotômica, e a partir dela tem outras ramificações, tá? E essa daqui, que é o que a gente fala do simpodial monocásico, né? Do qual a gente percebe um eixo, a princípio, dominante, né? Um ramo dominante, mas que ele vai se ramificando em várias outras porções, né? Então, tem uma associação, tem uma observação de ramificação que vai sendo diferenciado, tá? E sempre, né, essa associação tem a ver com o quê? Por causa até mesmo do desenvolvimento da estrutura da planta, né? Nós vamos ver, no caso das gimnospermas, angiospermas, né, nós podemos observar alterações, observações aqui em relação a esse crescimento monopodial, né? Existe aqui, ó, vocês podem perceber nessa imagem, ele é monopodial, onde ele tem uma única estrutura, que a partir dele depois tem as outras ramificações, né? Aqui também, olha.
tá? E aqui ele já tem simpodial, onde a gente percebe já uma ramificação desde o início, né? Bem mais no processo de desenvolvimento do tronco, tá bom? Aqui, padrões de ramificação dicotômica, que vocês podem perceber, onde ele já, né, a gente facilmente observa essa dicotomia, ou seja, a presença, essa ramificação em dois ramos, né, que são inclusive iguais, e aqui o pseudo monopodial, ou seja, um falso monopodial. Parece que ele é único, né, não é aqui, mas ele vai literalmente ter, existe um ramo dominante, mas ele vai ter outras ramificações. Isso vai ficar mais claro e mais interessante a partir do momento que a gente observa, né? Vai observando outros grupos, tá bom? Como eu falei com vocês, essas observações todas são vindas a partir de um processo de estudo do que existe, né? Do que existe hoje e dos fósseis que são observados e das suas características, que nos remete a como, né, houve o desenvolvimento desse grupo ao longo do tempo, tá? E essa é uma imagem, logicamente, ela foi desenvolvida a partir de fósseis que foram encontrados, porque essa é uma imagem de uma das primeiras, né, plantas vasculares, que é a Quicksônia, tá? Acredita-se que tenha sido as primeiras vasculares terrestres a serem observadas e que estão relacionadas ao período siluriano, tá? Elas são bonitinhas, né? São fáceis aqui de serem percebidas. Eles acreditam que elas não tinham um tamanho muito robusto, né? Não passavam de cerca de 5 centímetros de comprimento, tá? E apresentavam essa ramificação dicotômica, olha, tá? Da sua região aérea. Tinha aqui, ó, um único esporângico, tá bom? Olha só, olha que bonita essa imagem, né? Fóssil de Cooksonia, tá? Olha aqui a dicotomia, tá? Reparem como que realmente, né, do ponto de vista aqui do fóssil, e essas imagens das quais eles construíram, tem uma similaridade realmente muito grande, né? O que é interessante aqui de chamar? Ele é um fóssil que foi presente, foi encontrado na Inglaterra, tá? Data de cerca de 414 a 408 milhões de anos atrás. Ele apresentava cerca de 2,5 centímetros de comprimento. E são plantas pequenas, né? Aqui eles não tinham sem folhas e eles provavelmente viviam em ambientes mais úmidos, tá? Enfim, então são características que vêm aí, que datam e que nos mostra, nos remete ao qual provável, né, foi esse processo de desenvolvimento dessas plantas vasculares sem sementes. Aqui também mais uma vez, aqui até uma imagem que eu retirei do nosso próprio livro didático, né? Nós temos a reconstrução de uma imagem daquela que se imagina em relação àquilo que foi observado através dos fósseis, tá? É interessante, porque eles nos remetem, às vezes tem questões aí relacionadas às plantas vasculares sem sementes, em que chama a atenção para a gente em relação a quais que foram as primeiras plantas, né? Quais que provavelmente tenham sido as primeiras plantas, em mais ou menos há quanto tempo, né? Em que período, como aqui o siluriano. Então é interessante, por isso que a gente pontua em relação a vocês, porque eventualmente, né, possa estar contida ali dentro de uma questão de concurso, onde se fala nesse processo de desenvolvimento das plantas. Então, é interessante a gente pontuar, né? Agora eu vou apresentar a vocês, do ponto de vista, né, até mesmo microscópico, o que foi, o que é observado, o que essas plantas, né, adquiriram, ganharam e que são tão importantes. A gente sempre fala, né, um processo que eu acho que é muito importante
quando a gente vem apresentar vocês, veja lá, se lembram quando vocês entraram, né, na faculdade, ali calouro, aí que vem CMC, em que o professor apresenta a vocês algumas características das células, até mesmo do contexto da estrutura da célula e da sua constituição química, né? E aí o grande detalhe que eu acho que é para o professor nesse momento, mostrar para o aluno que, embora sejam características as quais a gente não consegue observar a olho nu, né, que elas são importantes para aquilo que você relaciona, né? Todo mundo gosta de ver, por exemplo, um órgão, todo mundo gosta de ver uma estrutura inteira ali, um indivíduo, um exemplar de um animal, um exemplar de uma planta, mas tem que saber que para aquilo que você gosta, tem ali detalhes internos, né, microscópicos, dos quais são fundamentais para manter aquilo que você tanto valoriza, né? Então, isso que eu vou apresentar aqui a vocês. Existem aqui algumas características que, inclusive, a gente já teve a oportunidade de mencionar, mas que foram ganhos, né? Ganhos ali para a composição dessas plantas, para que elas realmente pudessem se diferenciar e realmente ganhar, né, no contexto ali de distribuição em diferentes partes do globo. Bem, uma coisa interessante da gente pontuar é que essas plantas vasculares, essas sementes, elas apresentam lignina, tá? É uma estrutura química que é observada na parede celular das plantas, tá? Aí você fala assim, mas isso é importante? Isso ajuda muito num detalhe que nós já chamamos a atenção, de que essas plantas, elas têm a capacidade, elas ganharam tamanho, elas ganharam verticalidade, né? Elas conseguem, a gente observa, são plantas que conseguem, inclusive, manter-se, né, eretas, conseguem ter um contato maior em relação à luminosidade, adquirem centímetros, até metro, em relação a crescimento, né? Então, essa composição, a presença dessa lignina é importante para fazer com que essas plantas possam suportar, né, o crescimento vertical que elas vão apresentar. Então, tá aqui no desenho esquemático, tá chamando a atenção, seria um ambiente interno da célula, né, de uma célula vegetal, onde tem a presença da celulose, né, mas tem a presença aqui, estruturalmente, vocês podem observar, são todo esse amaranhado em laranja que tá aqui, tá? Então, a presença dela é conferir rigidez à estrutura da planta, né? E também colabora enquanto a impermeabilidade à água, tá? Então, isso é interessante. Então, uma característica, uma presença é algo que ganhou, né? É algo que se soma e que é muito importante, tá? E aqui eu apresento vocês, tá? As estruturas que compõem o tecido de planta vascular sem semente, tá bom? O que nós temos, né? Nós temos aqui o parênquima, tá aqui representado, aqui também vocês observam. Cada aqui, ó, são células, né? Não é à toa que eu lembrei vocês de CMC, né? Afinal de contas, nós estamos vendo agora plantas, né, que constituídas por riqueza de células vegetais, né? Bem, e eu venho apresentar, né, a vocês agora diferentes tecidos dessa planta. Olha só, o parênquima que tá aqui é a maior parte, né, em termos de tecido vegetal, que constitui a maior parte dos vegetais, tá? São formadas aqui, ó, se vocês perceberem, por células que nós denominamos de poliédricas, né? Esse formato que elas apresentam aqui, tá? Esse parênquima, ele não é lignificado, ou seja, ele é composto, né? É um tecido que é composto por células que não apresentam lignina, não, tá? Aonde que terá a lignina que eu acabei de mencionar para vocês no slide anterior? Neste outro tecido aqui, ó, que é o esclerênquima, tá? Que é inclusive, em termos de coloração, ó,
vocês podem perceber que ele está diferenciado, né? Essa diferenciação da coloração tem a ver com a presença da lignina, sim, tá? Então, o tecido esclerênquima é um tecido com paredes lignificadas, tá? Então, isso aqui ajuda muito nessa robustez, nessa estrutura, nessa sustentação, né? Já tinha chamado a atenção de vocês de que aqui tem outra estrutura, mais uma porção do tecido de parênquima, né? E finalmente, nós temos o colênquima, tá? O colênquima é essa areazinha daqui, com exceção daqui, ó, né? Essa parte única externa, que é a epiderme. Mas espera aí, o que é esse colênquima, né? Percebam vocês, ele também é um tecido, ele é constituído por várias camadas celulares, né? Ele é uma parede, ele tem um espessamento irregular, então a espessura dessa região, ela é irregular, tá? Ela atua na sustentação das plantas também, ajuda nesse processo de sustentação das plantas. Ele é mais periférico, se vocês observarem, ele tá, de todos, né? Ele tá mais na periferia, ou seja, mais voltado na porção externa da planta, tá bom? E finalmente nós temos essa última camada de células, que é o que nós denominamos de epiderme, tá bom? Que é clássico, né? Que é a porção mais externa em relação à estrutura da planta, tá? Então, interessante aqui para a gente pontuar, tem essas características que nos remete a cada porção, né, tecidual, a cada camada tecidual aqui observada na parede dessas plantas. Aqui, nesse esclerênquima aqui, por que chama a atenção? Porque ele tem a lignina, né? Nessa estrutura do esclerênquima, o que nós podemos observar? Dois tipos de células, as esclereídeas e as fibras, tá? E essas duas vão colaborar e atuar no suporte da planta. Olhem só, mais um tipo de imagem, né? Da mesma área aqui, ó. Tá? O que você tem aqui também, né? Só que aqui tá numa outra posição. A lâmina, aqui a foto foi composta em outra posição, né? Isso aqui seria a parte mais externa da planta, tá? Porque é epiderme. Se nós tivéssemos que fazer um comparativo aqui, ó, essa regiãozinha daqui, seria essa regiãozinha daqui, tá bom? Se tivesse que colocar aquela imagem de pé, né? É isso que seria. Epiderme aqui. Olha só. Epiderme, tá? Aí nós temos colênquima, parênquima, esclerênquima e novamente parênquima aqui, tá bom? Então, e olhem, percebam vocês que nesse esclerênquima que eu tinha mencionado anteriormente, onde as células, elas apresentam, né, a lignina, tá bom? E é interessante que a presença desse esclerênquima com lignina foi um ganho e auxiliou, né, essas plantas a estarem no ambiente terrestre, tá? Porque dá um suporte estrutural para elas, tá bom? E, consequentemente, elas podem ganhar em altura, tá? Olhem aqui. Interessante também uma outra imagem de fóssil, né? De qualquer forma, até que faz parte do exemplificando o nosso livro-texto, chamando a atenção de que todo esse processo, né, de observação, essas características, esses ganhos, enfim, ele só pode ser de fato falado em função desses estudos que se faz ao longo do tempo, né? E até chamando a atenção daqui da importância, mas eu já tinha até falado disso anteriormente, né? Da importância desse trabalho dentro da paleobotânica, né? A gente fala muito desse estudo, né? De uma maneira geral, em detrimento até mesmo de outras espécies, animais, e aqui também dessa paleobotânica, né? Da paleontologia, de uma maneira geral.
Os tecidos lignificados, que nós vamos verificar a partir de agora, né, que é o xilema e o floema, eles também possam ser percebidos e observados através desses fósseis. Então, é interessante, né, que essa construção, ela não é tirada pelo achismo, ela vem muito sendo fortificado a partir dos estudos desses fósseis. Aqui. Eu já tinha até chamado a atenção de vocês quanto a isso, de que essas plantas vasculares sem sementes, elas não suportam muita desidratação, não, né? Elas adquiriram, elas estão presentes no ambiente terrestre, elas não têm uma dependência tão associativa assim, embora nós saibamos que todas as plantas, né, de uma maneira geral, elas precisam de nutrientes e de água para o seu desenvolvimento, assim como nós também precisamos, né? Mas elas não suportam, por exemplo, longos períodos de desidratação. Eu não sei se vocês se recordam, semana passada, na hora que a gente viu as briófitas, eu mencionei que eles são dependentes do ambiente aquático, sim, tanto é que eles se mantêm em ambiente úmido. Entretanto, existem alguns exemplares, algumas espécies, que se mantinham, né, presentes em algum ambiente em que às vezes tinham um longo processo de desidratação e que, a partir do momento que tivesse novamente a umidade, eles conseguiam ressurgir e manter-se, né? Aqui é uma coisa que não se observa dentro das pteridófitas, tá? De uma maneira geral. Bem, isso, né? Literalmente, o que foi fundamental para que elas literalmente possam, né, se manter nesse ambiente terrestre. Bem, nós vimos que a característica estrutural, né, é a presença da lignina, tá? Ali no esclerênquima, que ajuda elas a terem ali a característica estrutural. E, consequentemente, também poder, né, ali competir em relação à luminosidade. Agora, também tem uma característica importante que eu disse logo no iniciozinho e que a gente pontua aqui, que é o estabelecimento das raízes, né? Literalmente, elas estabelecem raízes agora no ambiente terrestre. Então, essas raízes, elas, uma vez estando presentes, elas dão, né, sustentação àquela espécie ao substrato, e as raízes têm o poder, a capacidade, né, de aproveitar a água e os nutrientes que estão no solo. Então, isso é um grande ganho, né? Elas podem aproveitar muito mais esse ambiente agora terrestre, ela possa ali aproveitar do que ele tem. E a gente sabe, né? Assim como elas, várias outras espécies, inclusive de outros grupos, que a característica do solo, né? A característica ali que é observado no solo é fundamental para o bom desenvolvimento das plantas, né? Então, aqui essa característica, a presença dessas raízes, ela é fundamental para isso que a gente está falando, né? Logicamente que não se sustenta só, né? As raízes, elas têm esse potencial de absorção, né? E esse material agora vai poder ser conduzido, e que é a característica, por isso que elas são plantas vasculares. Então, terão agora, né, essas vias condutoras que eu vou apresentar a vocês, que é o xilema e o floema, tá bom? E é importante também, né, que elas tenham um potencial, tenham a característica de tentar ter a perda de água o menos possível, né? Ou seja, que aquilo que se mantém, aquilo que elas conseguem retirar do ambiente, possa ser mantido, né, nelas para o seu desenvolvimento. Olhem aqui, vou começar a apresentar isso para vocês, é muito importante, né? É um salto no contexto evolutivo realmente gigantesco. Isso permite ao desenvolvimento,
tá? Eu faço uma observação a vocês aqui, que nessas imagens, né? Porque a imagem para mostrar o xilema e o floema, ela é, né, do ponto de vista representativo que eu encontrei, são as mais interessantes, né? Mais didáticas. Mas lembrando vocês que essas imagens são imagens de vasculares, inclusive aqui com presença de flores, né? Que não é o caso. Bem, olhem só. Chama a atenção de vocês primeiro, para o primeiro vaso, né, condutor, que é o xilema, tá? Percebam a direção dessas setas, tá? Reparem que essas setas, elas estão direcionadas da região da raiz, né, da planta, e ela vai em direção até a área mais apical dessa planta, tá? Por que eu estou falando disso? Porque se vocês fizerem um contraponto em relação ao floema, aqui representado ao lado por essa setinha azul, vocês vão perceber que aqui, ó, a direção ela é contrária, né? Aqui seria da raiz para a extremidade da planta. Agora, o floema, o material ele vem da planta, das regiões mais afastadas, tá? E tende a ir para a região da raiz, tá? Por quê? Vocês vão ver que isso tem a ver com seiva, que a gente denomina de seiva bruta e seiva elaborada, tá? Tem a ver com aquilo que o xilema, o que ele tem? Ele pega, né? Ele conduz aquilo que a planta ela retira do solo, retira do substrato e vai ser direcionada a toda a estrutura da planta, tá? Então, por isso que ela vem da raiz para todas as demais partes da planta, que é o que a gente denomina, né, literalmente aqui, dessa seiva bruta, que é o transporte de água e sais, né, ali minerais que são captados pela raiz do solo, tá bom? Em contraponto, nós temos a seiva elaborada, que é o quê? Ocorre, né, a condução ocorre pelo floema, e que são, né? O que são essa seiva elaborada? Elas são nutrientes que literalmente foram produzidos principalmente pelas folhas, tá? Então, se vocês perceberem, olha, o material ele vem aqui da folha e possa até ser liberado da folha para outras partes da planta, mas ela também vem da folha para outras regiões, inclusive para a região da raiz. Então, aqui é aquilo que foi produzido pela planta propriamente dito, né? A partir do momento que tem ali, que a planta está em contato com o meio, que tem os processos, né, metabólicos dessas células da planta, então é material que foi produzido pela própria planta, né? Foi sintetizado pela própria planta, tá bom? Que é o que a gente denomina de seiva elaborada, tá bom? Olhem aqui, mais uma vez aqui, né? Agora aqui tá tudo único, né? A gente vê o xilema, que é em direção da raiz para as demais partes da planta, ou seja, seiva bruta, que é água e sais minerais que foram retirados do substrato, e nós temos o floema, que faz sentido diferenciado, que ele vem da folha, que possa até mesmo ser direcionado a outras regiões da planta, como também vai em direção à região da raiz, tá? Então, isso acaba com que tenha, né, um trânsito, substâncias que são retiradas, quer seja ali do substrato, quer seja que foram produzidas pelas próprias células do vegetal, né? E que vão ser distribuídos ao longo, né, das diferentes regiões, diferentes partes dessa planta. Então, isso é muito importante, né? E isso permite, logicamente, que essas plantas possam se desenvolver mais, né? Então, tem um ganho, tem um diferencial aqui, né?
Lembrando vocês que é um fator, né, de soma, de alteração, de ganho em relação ao grupo anterior. Olha que lindo, né? Na hora que a gente vê assim, logicamente, todos nós nos associamos, né, a uma maneira muito grande em relação à grande presença das samambaias, né? De uma maneira geral, no nosso ambiente, né? Elas também são, na hora que a gente fala dessas plantas vasculares sem sementes, elas também são chamadas de traqueófitas, tá bom? É um termo que nós podemos observar, encontrar aí nos livros textos, no artigo científico. A gente, né, fala por ser muito familiar, a gente às vezes menciona, né, pteridófita, né, mas é um grupo específico, aí é esse grande conjunto que são as traqueófitas, tá bom? Aqui, olhem só que bonito, que agora a gente vai começar a apresentar a vocês como que essas estruturas condutoras, né, xilema e floema, como elas são distribuídas, como esses vasos condutores são distribuídos na estrutura da planta, tá bom? Olha aqui. Bem, isso aqui seria uma representação esquemática, né, do qual nós observamos a estrutura do xilema está aqui representado por essa área central avermelhada, tá? Reparem que vocês que ela se distribui ao longo, tá? Por essa região. E nós temos o floema. Floema, ele é agora pontuado, né? Ele é observado aqui em diferentes áreas. Inclusive, do ponto de vista, daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês, um corte, né, uma foto real do xilema e do floema, um corte ali transversal, né, porque é isso que a gente tem, são cortes transversais da estrutura condutora, né, da haste aqui, ó, da planta, né, e que inclusive é muito bonito de ser observado. Tá? E se diferencia sim, dá para a gente identificar direitinho o que é xilema e o que é floema. Né? Eles, já disse anteriormente, são os principais vasos condutores. É interessante que a gente observa aqui, ó, nesse desenho esquemático, o que é interessante. O autor representou aqui para gente uma estrutura, né, uma planta vascular, fez aqui um corte da região, né, da haste, olhem só, um corte transversal, onde a gente consegue verificar o xilema e o floema, tá? Aqui, olhem para vocês, ele também fez um corte aqui agora da região da raiz, tá? Por quê? Tem vasos condutores ao longo de toda a estrutura da planta, né? Afinal de contas, ele está conduzindo esses águas, sais minerais e material produzido pela própria planta também a todas as porções da planta, né? Então, por isso que ele está fazendo aqui, que inclusive é diferenciada o corte em relação às áreas da qual eventualmente foi observado aquele material, né? Aqui no caso da região da raiz, nós podemos perceber aquela estrutura central que é o xilema com o floema, né, circundando essa região. Se a gente observar na região das folhas, nós podemos também perceber da mesma forma, ó, xilema aqui em vermelho, floema esverdeado, mas aí já temos uma observação diferenciada dos cortes anteriores. Olhem aqui, né, as funções diferenciais do xilema, afinal de contas ele é condutor de água e de nutrientes, né, que a gente falou anteriormente. É interessante o que é aqui em termos dessas imagens para vocês observarem. É o esquema do xilema, né? O xilema ele é constituído tanto por células parenquimáticas, que estão aqui distribuídas nessa coloração esverdeada, como ele também tem traqueídas, tá? Essas células traqueídas são aqui observadas em amarelo. E aqui da mesma forma, olha, distribuídas ao longo aqui em amarelo. Temos aqui também, olha,
Dá para vocês perceberem aqui. Acho que está um maior aumento, né? Melhora. O que difere? Por que aqui eu observo dessa maneira e aqui dessa outra maneira as mesmas células, né? Que são as paraquimáticas, as caqueidais. A distinção aqui é o tipo de corte. Esse aqui é um corte transversal, né? Como a gente observa aqui, ó. Esse aqui é um corte transversal, onde a gente está cortando e observando uma fatia, olhando superiormente a estrutura da planta, né? Agora, se eu fizer um corte longitudinal, eu saio cortando longitudinalmente. Então, é justamente por isso que a gente observa aqui essas células mais alongadas, tá? Isso é a única distinção, né, que a gente pode observar de uma imagem para outra, que é o tipo de corte. Olha aqui que bonito que eu falei para vocês, né? Nós temos aqui a estrutura do xilema, tá? E é interessante que o xilema são canais que vão perdendo constituinte celular interno. Então, o xilema ele vai se tornando, né, tendo esse ambiente, literalmente, formando tubos para o transporte da água. Então, por isso que a gente, na hora que observa ele assim, né, com uma estrutura, com uma luz, né, que é literalmente uma estrutura de um canal condutor, tá bom? E aqui, floema, tá? Que aí a gente observa, tem esse fator diferenciado, dá para vocês perceberem, né? A coloração, a representatividade da estrutura de xilema e floema são diferentes. Olha, né? Mais uma vez, reparem, ao xilema, aquela região de luz que eu falei com vocês, né? Que forma esse tubo, que é uma região condutora, e a área do floema, tá? E aqui, inclusive, só para lembrar a vocês que o xilema é um vasocondutor de seiva bruta de água e sais minerais, né? E o floema é essa via condutora de material que é denominada de seiva elaborada, porque ela foi elaborada, ela foi produzida pela própria planta, né? Então, aqui isso é interessante, viu, gente? Que isso que vocês estão observando tanto nessa imagem quanto nessa anterior, isso aqui é foto, isso aqui é lâmina, né? Inclusive que a gente vai ter oportunidade de ver lá na nossa prática, tá bom? Olha só que bonito. Né? E logicamente, isso aqui é uma coloração diferenciada para facilitar a observação do material, tá bom? Aqui, mais uma vez, olhem só que bonito, dá para vocês, né? Isso aqui mesmo dá para fazer uma questão, né? Identifique, se a gente retirar, né, toda essa identificação aqui, todo esse escrito, a partir do momento que a gente tem a observância das setas, né? Xilema, ele literalmente, ele é o quê? A seta que vem da raiz em direção às outras partes da planta. E floema é aquele que vem da folha, né? E vai ser distribuído para todas as partes da planta, inclusive direcionado para a raiz. Então, nós temos aqui xilema, que é a seiva bruta, e floema, que é essa seiva elaborada, tá? E que, inclusive, a gente denomina a seiva bruta, a gente fala que são os vasos lenhosos, tá? E a seiva elaborada, a gente fala dos vasos liberianos. Também vocês vão encontrar isso. Bem, e é interessante, isso é interessante diante de uma outra situação que eu vou apresentar a vocês, né? Já que as plantas têm essa estrutura, essa representação desses vasos condutores, é interessante chamar a atenção para a estrutura do caule, né? Da estrutura, de uma maneira geral, que eles apresentam em relação à sua composição, né? Então, olha só, a gente tem, né, essas plantas, a observação do estelo, que a gente denomina de protostelo, sinfostelo, aqui, e eustelo. Vocês vão ver em termos de diferenciação, inclusive aqui o sinfostelo, nessa imagem o autor até faz uma distinção, né, das estruturas. Aqui ele
apresentando esse ambiente mais esbranquiçado aqui, ó, tá? Que são denominadas de lacunas. E aqui a ausência dessas lacunas, tá bom? Bem, e a protostelo, né? É quando se tem aquela estrutura central, né? Aquele cilindro central, tá? Dos tecidos vasculares, clássico, é esse tipo, né? De estrutura, ela é o mais rudimentar, é a mais antiga, tá? Acredita-se que seja uma forma evolutiva mais antiga. Ela é observada nos dias atuais em plantas vasculares sem sementes, que são as licófitas, tá? Que também pertencem, né, às traqueófitas como um todo. Eu até coloquei aqui a imagem para vocês, porque na hora que a gente fala de samambaia ou mesmo avenca, acredito que todos vocês já têm em mente o que seja, né? Mas a licófita, provavelmente, vários de vocês não necessariamente identificavam, né? Então, coloquei aqui. Na hora que a gente vê a foto, acredito que vocês percebam, não, eu já vi isso antes, né? Mas, de qualquer forma, né, não necessariamente o termo seja tão indicativo assim, às vezes tão fácil de todos identificarem, né? Celo, ele é caracterizado por esse arranjo cilíndrico também, né? O qual observa-se essa presença de túbulos ao redor da medula, tá? Então, tem a estrutura medular que está aqui representada, mas temos essa presença aqui, né, dessas estruturas tubulares ao redor, tá bom? E na maioria das plantas vasculares hoje, sem sementes, é observado nessa composição de sinfostel. Por último, há essa condução, né, desses vasos através de um processo denominado de eustelo, em que os vasos condutores, né, são distribuídos em feixes. Reparem que não existe essa condução medular, que aqui era uma condução medular, agora que não. No eustelo são vários vasos, tá? São distribuídos, são feixes de vasos distribuídos. É considerado no processo de desenvolvimento o mais avançado, tá? Ele é observado nas plantas vasculares com sementes. Então, não fazem parte, né, dentro desse grupo que nós estamos aqui estudando, que refere-se à nossa disciplina, mas que vocês vão ver adiante, gimnospermas, angiospermas, que são plantas vasculares com sementes, que aí vão apresentar esses vasos condutores no formato de eustelo. Olha aqui em termos de imagem, né? Olha que bonito, né? A rínia, que ela é uma planta fóssil, tá? Que mostra justamente o arranjo dos tecidos vasculares. Tem essa estrutura aqui central, que é o xilema, o floema ao entorno, tá? E aqui, ó, dá para vocês perceberem, bem nítido, né? Uma linha, algo que realmente é chamativo, porque ele delimita externamente, tá? Que é denominado de epiderme. Bem, se a gente observar, são termos que a gente já ouviu antes, né? Em várias estruturas corporais. Nossa, a gente às vezes fala epiderme, né? Nos remete ao nosso sistema tegumentar. A gente tem região que a gente fala que é o endoderme, né? Enfim. Então, por que eu estou lembrando vocês? Porque é outra terminologia que a gente vai ver aqui também, né? Vimos epiderme lá, agora a gente tem a endoderme aqui. O que a gente vai observar, né? O que nós vamos observar aqui nesse conjunto? Primeiro, aqui em termos de observação, aquela região que nós temos aí da região das raízes, né? Que é o sistema radicular. E aqui a região do caule, né? Por isso que a gente falou sistema caulinar, tá bom? Bem, o que nós vimos? Eu já até diferenciei isso para vocês anteriormente. Nós sabemos que um grande processo evolutivo das plantas que estamos observando aqui agora é a presença dos caules e raízes verdadeiros, né? Já chamei a atenção disso para vocês anteriormente. E acredita-se que as plantas, com a presença das raízes, da forma como nós a consideramos, elas
foram, né, datadas primeiramente no Devoniano, há cerca de 416 a 360 milhões de anos atrás, tá? E elas vieram, né, posteriormente às primeiras plantas que apresentavam os rizóides, o que, obviamente, tem razão de ser em função desse próprio processo de desenvolvimento das plantas existentes aqui hoje, né? Dos exemplos que nós temos das espécies e desse processo de desenvolvimento delas, né? Da qual nós mencionamos isso no próprio entendimento. E as primeiras, né, a espécie, assim, das quais acredita-se que sejam fundamentais, até mesmo chave para verificar essa transição entre rizóides e as verdadeiras raízes, nós temos essa daqui, que é uma planta que não existe nos dias atuais, tá? Que é a Pteroxil. Ela é observada, acredita-se que elas tenham sido as primeiras a apresentar essas raízes, tá? E que elas ajudaram a esse entendimento, esse elo, que é muito interessante dentro da biologia, que tudo isso que a gente prega aqui para vocês, quando a gente vem falando que data, né, de um determinado período de tempo, que acredita-se que sejam elos ali do processo evolutivo de um determinado grupo em relação ao outro, logicamente, que às vezes a gente observa, né, na hora dos estudos, algumas lacunas, né? E aqui, no caso da Pteroxylon, ela é uma espécie que o encontro dela, dos fósseis dela, das observações em relação a tudo que se tem dela, acredita-se que ela seja chave para esse entendimento dessa transição, né? Olha que bonito que é na hora que a gente tem uma imagem como essa, né, chamando a atenção para a presença da raiz, o tanto que ela realmente nos remete a essa capacidade de vascularização das plantas, né? Agora que a gente já sabe que aqui tem a presença do xilema e floema, e é isso que ajuda a justificar, né, o fato das raízes serem de uma importância muito maior do que simplesmente, embora já seja importante, né, mas não só na fixação da planta ao substrato, mas também para garantir a ela o que é fundamental, que são os sais minerais, né, os componentes vão ser nutritivos para a planta, bem como a água, né? E é interessante que a presença dessas raízes, né, e até mesmo a abundância delas, o bom desenvolvimento delas, ajuda as espécies a aproveitarem ao máximo em termos do ambiente. Aqui é interessante, né, da gente observar que lembram dos gametófitos, né? Os gametófitos das plantas vasculares, eles são fixados ao substrato por rizóides, tá? Lembra que eu falei com vocês que eles são independentes, né? O espermatófito, que é ali a planta com a presença da folha, né? Ele se prende pela raiz. Agora, o gametófito, ele apresenta o rizóide, tá? E embora, né, a gente vá ainda perceba que existe ali nesse entendimento um processo de fato, né, evolutivo, né? As primeiras plantas vasculares apresentavam rizóides, tá? E já era possível também de perceber, mesmo com elas, né, ou até mesmo já com as primeiras raízes definidas, a presença de simbiose com os fungos. Lembram quando a gente estudou os fungos, que nós vimos que os fungos eles se associam às raízes formando as micorrizas, né? Que isso é interessante, que a maior parte, mais de 90% das raízes fazem essa associação com os fungos. Isso ajuda a aumentar a área de contato da planta com o solo e ajuda também ainda mais na obtenção da água e nutrientes, né? Então, isso daqui também é importante a gente destacar, tá? Que a presença dessas micorrizas, que são perceptivas hoje, já acontece de observação desde antes, né? Inclusive com a presença delas também nos rizóides, tá? Observação dessas micorrizas também em estruturas como os rizóides.
Aqui, olha que bonito, tá? O que que nós estamos observando? Temos aqui todo esse entorno, toda aquela região, né, de epiderme, como eu tinha falado com vocês, essa parte mais esverdeada aqui, ó, de fora a fora, né? Nós temos uma região que é denominada de exoderme, que vem logo posteriormente, que é essa daqui, né, meio alaranjada, tá? Bem, temos toda aquela parte tecidual que é denominada de parênquima e temos a região dos vasos condutores, xilema e floema, né? Nós podemos observar aqui xilema, tá? E floema, que é aqui mais delicado, né? Enfim. Bem, o que que é interessante? Reparem, eu vou até mudar aqui, eu vou fazer um contorno, mas só para porque tem tanta aqui para chamar a atenção de vocês. Tá vermelho? Isso mesmo. Percebam essa regiãozinha daqui, ó. Tá? Isso daqui que eu tô colorindo, ó. Não vou colorir tudo não, para vocês terem contraponto, tá? Para observar, ó. Isso daqui é o que a gente chama de periciclo, né? Olhem só. Nós podemos, né, um conjunto de vasos que revestem ou que contornam o xilema e o floema, tá? São células laterais, tá? São células que literalmente vão contornando e que elas possam, inclusive, dar origem a raízes laterais, tá? A expansão das estruturas das raízes. Olhem aqui, tá? Mais uma vez, ó, aqui, tá? A região, temos aqui o xilema, temos o floema e temos essa regiãozinha, né? Que literalmente permeia, que contorna, tá? Bem, isso daqui é interessante porque ela dá aquela organização, né? Daquele material que está conduzindo, inclusive ajuda na distinção e até mesmo na presença dessas raízes secundárias que vai colaborar também para a liberação desse material, né? A conduzir esse material que está aí dentro desses vasos. Olhem só, tá? Temos aqui uma observação em torno, né? Sempre, olha que bonito, independente até mesmo da coloração que se vê, né? É importante que a gente sempre consiga aquela identificação, né? Do material, da região de xilema, região de floema, a região do periciclo. Olha, aqui dá para a gente perceber essa camada, né? Porque aqui coloração diferenciada, fica muito mais fácil vocês verem aquele periciclo, né? Que ele delimita, literalmente margeia os vasos condutores, né? E nós temos ainda, margeando ainda mais externamente a ele, um outro conjunto, uma outra camada de células, né? Uma ao lado da outra, né? Paralela, ladeando a outra, formando o que a gente chama de endoderme. Então, o que é interessante é que existe todo um processo de condução, de organização, né? Porque isso tudo é baseado por conjuntos de células que vão colaborar para esse processo de condução de material e ele é muito bem arranjado, ele é muito bem conduzido, né? E essa endoderme ela vai funcionar como uma barreira, né? Que vai regular a entrada e saída de material dessa área, né? Afinal de contas, é um material vascular, é um material condutor e é importante que se mantenha, né? Organizado, né? É fundamental. Lembram, né? É clássico de ambientes onde tem ali um trânsito grande de substâncias, de componentes, né? Que possa manter a estrutura, possa manter a organização, né? Bem, isso, né? É interessante de ser observada. Essa característica da endoderme não é observada necessariamente em todas, né? Em todos os espécimes, em todas as espécies de plantas vasculares e sementes, tá? Ela tem sido observada nesse processo evolutivo. Bem,
aqui. Aí a gente chega a umas questões aqui, tá? Que eu quero saber, quero ver se vocês, vocês vão fazer. Eu vou dar 2 minutinhos aqui para vocês responderem e eu quero ver quem vai responder aqui para mim, tá bom? Temos aqui o grupo, Felipe, Gabriel, Mariana, Sara, Letícia, Lara, Karine, Rafaela, Pedro, Daniel, Vitor, Mariana. Então, estão todos aqui, né? Então, quero aí a participação de vocês. Vejamos, o que vocês completariam, né? Olha só, vou ler aqui e aí vocês pensem no que vocês vão completar. Evidências fósseis das primeiras plantas vasculares sem sementes indicam que elas já estavam bem estabelecidas durante um período, que é esse período aqui, vocês vão completar. Os das primeiras plantas vasculares eram eixos ramificados dicotomicamente e uma das características evolutivas dessas plantas é o desenvolvimento de... Então, vejamos, quais são as 3 palavrinhas que vocês vão observar aqui que vão completar adequadamente essa frase. Vou dar 1 minutinho aqui e eu vou perguntar, hein? Qual questão que vocês acham? Eu marcaria a letra D. Pedro, D de dado? Isso. Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Evidências fósseis das primeiras plantas vasculares sem sementes indicam que elas já estavam bem estabelecidas durante o período siluriano. Ok. Os esporófitos das primeiras plantas vasculares eram eixos ramificados dicotomicamente, e uma das características evolutivas dessas plantas é o desenvolvimento de tecidos vasculares. Exatamente, certinho, isso mesmo, Pedro, tá? D de dado. Vejamos, uma próxima. Muitas plantas que vemos hoje são vasculares. Elas são tipicamente maiores, mais complexas que as avasculares, e estão entre elas as vasculares sem sementes, que é o que a gente está estudando, né? Como as samambaias e os licopódios. Mas que características podem ter sido importantes para que as plantas vasculares sem sementes crescessem em altura, ficando tão maiores que os musgos e as hepáticas? Então, vou dar aqui 1 minutinho para ver o que vocês marcariam também. C? C? Deixa eu ver quem falou. Quem falou? O Pedro. É o Pedro? Foi Pedro, não? O Gabriel. Também não é a voz do Pedro, não. Conheço a voz do Pedro. Eu também achei que fosse Gabriel, mas eu fiquei na dúvida aqui. Isso mesmo. Foi Daniel. Vejamos. Daniel, não, Gabriel. Você falou C. Vejamos aqui. Tecidos vasculares com células lignificadas, né, que é a T-lignina, que conferem sustentação e condução eficiente de água e nutrientes. Certinho, Gabriel. Tá certinho, isso mesmo. Você volta na primeira só para eu ver o negócio rapidão, por favor? Obrigado. Ok? E questão 3. As plantas vasculares ou traqueófitas são um subgrupo monofilético de plantas terrestres. Juntas, as plantas vasculares compartilham o número de apomorfias, né? Apomorfias são características que são derivadas, né? Por exemplo, observadas de outros grupos, tá? De outras estruturas mais primitivas, incluindo esporófito independente, duradouro e esporófito ramificado. Ok. Algumas dessas apomorfias estão relacionadas a certas vantagens evolutivas. Numere a coluna da direita com a esquerda, relacionando as características e as funções. Aí aqui nós temos. Vejamos. Se vocês colocam.
Vejamos. Esclerênquima, vocês acham que é o quê? Transferência seletiva de compostos, células especializadas no suporte estrutural, ancoragem e absorção de água e transporte de água de nutrientes. Qual que vocês colocam esclerênquima? Suporte estrutural? Suporte estrutural. Ok, vou pôr aqui do lado, que ali está muito pequenininho, tá? Muito bem. Tecidos vasculares, como xilema e floema. Transporte de água e nutrientes. Isso, Gabriel. Endoderme. Transferência seletiva lá. Muito bem. E a raiz é responsável pela Sei não. ancoragem e absorção Sobrou. de águas e nutrientes, tá? Muito bem. E aqui, na verdade, eu fiz aqui com vocês, mas aqui teria, né, alternativa, mas que aí não justifica, tá? Bem, e agora nós temos aqui um Kahoot para poder fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver. Vamos dar, a gente vai fazer o Kahoot agora, que a gente não deixa resquício de nada. O que a gente caminhar pro horário, tá? Pro horário do intervalo, não tem problema não, que a gente compensa, tá? Não tem problema nenhum. Vou aqui descartar, porque aí a gente aproveita em E aí, relação depois que vai ter a atividade? depois, Lara, Tá. tá? E eu quero todo mundo participando aqui do Kahoot, tá bom, gente? Quero todo mundo participando. Porque aí a gente finaliza aqui, que a gente tem um Kahoot, a gente finaliza esse assunto. Para a semana que vem a gente dá prosseguimento, não deixa resquício de nada. Aqui, vejamos. Aqui. Não, ele é longo, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Dá para play, jogar, teacher. Clássico. Vejamos. Quero participação de vocês, que tá legal, porque a atividade ela não demora muito. Professora, a tela não está compartilhada ainda não. Ah, valeu, Pedro. Você é um anjo. Aí fica difícil, né? Aí, deixa eu ver. Ih, não, eu tirei de novo. Muito bem, agora tá. Agora foi. Valeu, obrigada, viu, Pedro? Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Ah, Daniel. Vamos? Tem mais gente para entrar? Tem mais gente? Só um minutinho que o meu tá carregando. Aham, tudo bem. Só para me saber aqui. Hoje eu tô de espectador porque eu cheguei atrasado, sabe? Ah, é, Daniel? Entendi. Só observo hoje. Ah, tá. Entendi. Boa desculpa, Daniel. Vem com essa, não. Mais alguém? Pedro tá para entrar. Gente. Jabuticaba é o Pedro? Só para me saber? Não, sou eu. Não, é a Lara. Isso. Podemos começar, então? Vamos. Ah.
Podemos? Posso aqui? Acho que sim, né? Então vamos. Pode. Dando início. Acho que tudo VOF, gente. Plantas vasculares sem sementes atingem muitos metros de altura. Falso. A gente viu que elas têm tamanho que é o maior do que nós tínhamos antes, mas não consegue atingir muitos metros de altura, não. É só um táxon que é muito grande. Pior que Gabriel. Evidências fósseis indicam que plantas com sistemas condutores funcionais já existiam há mais de 400 milhões de anos. Vocês foram mais rápidos que eu consegui ler aqui. Verdadeiro ou falso? Tem uma pessoa aqui. Isso, verdadeiro. Muito bem. Mexida. Ai, Gil do Vigor, adorei o nome. Nas plantas vasculares, os esporófitos são independentes, mais proeminentes e duradouros que os gametófitos. Vocês são muito criativos, viu, Lara? Aí tem gente aguardando. Vamos ver. Só 9 respondentes. Muito bem, verdadeiro. Característica, né? Que a gente falou tanto que literalmente distingue do anterior. O eixo caulinar e as raízes são responsáveis pelo crescimento horizontal da planta. Vertical, não? Sei lá. Presta atenção. Muito bem, é falso justamente porque ele é vertical e não horizontal. Muito Obrigada, bem. Gabriel. Deve essa, né? Ao longo da evolução, o gametófito foi reduzindo e nas plantas com sementes é dependente e protegido pelo esporófito. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Próximo. Crescimento vertical dificulta na competição pela luz? Muito bem, falso. Olha, e ainda tem muita gente. Ah, vocês colocaram verdadeiro aí porque marcaram sem ler, né? Não, ele facilita na competição pela luz, né, gente? Olha, foi pegadinha para muita gente. O crescimento vertical permite a liberação de esporos em alturas mais favoráveis para serem carregados pelas correntes de ar. Muito bem, não? Essa vocês foram rápidos. Verdadeiríssimo. Verdadeiro ou falso? A ramificação substitui um único esporângio por esporângios múltiplos, o que permite o aumento da quantidade de esporos produzidos. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Foi o que a gente falou. Agora temos uma quantidade muito maior de esporângios. Verdadeiro ou falso? As primeiras plantas vasculares tinham ramificação dicotômica. O ápice se dividia em 2 ramos que cresciam mais ou menos uniformes. Muito bem, super correto.
Gimnospermas e angiospermas têm crescimento monopodial, com ramificação a partir de gemas laterais. Verdadeiro, foi quando eu fiz a comparação com o que vocês vão ver adiante. Certinho, avançar. Plantas do gênero extinto, Coxonia, são consideradas uma das primeiras terrestres avasculares relacionadas ao Siluriano. Falso. Plantas terrestres vasculares. A alteração está justamente aqui. Muito bem. Vejamos, é a dança das cadeiras. Plantas vasculares têm lignina, confere às células rigidez para suportar o crescimento vertical e permeabilidade à água. Falso. Impermeabilidade. Impermeabilidade. Muito bem, isso mesmo, Gabriel. Avançar. O esclerênquima consiste de células com paredes secundárias relativamente espessas e geralmente lignificadas. Vixe, fechei o carro. Muito bem. Pula a questão. Verdadeiro. Avançar. Na adaptação das vasculares ao ambiente terrestre, o esclerênquima lignificado foi importante no suporte estrutural. Verdadeiro, né? Essa lignina da estrutura colabora. Verdadeiro. Tecidos lignificados, como o xilema, são geralmente preservados em fósseis, auxiliando os estudos evolutivos. Verdadeiro ou falso? Ok. Verdadeiro. Certinho. Olha, estou aí, mudança das cadeiras. Plantas vasculares são capazes de tolerar a desidratação, enquanto que as avasculares não se recuperam de desidratação severa. Falso, porque é justamente o contrário. Lembra que eu falei com vocês? Né? As vasculares são as que a gente está vendo aqui hoje, elas não são capazes de tolerar desidratação, enquanto que as avasculares existem exemplos de conseguir, né, se recuperar. Muito bem, estamos aí. Ó, Daniel, você falou que estava figurante, mas tá aí, ó, tá na luta. Tô Pois gostando é, de nem o que ver. eu tô fazendo ali. Sabe não, né? Tô vendo. Plantas vasculares sofreram adaptações para a melhoria na absorção, transporte, armazenamento e controle da perda de água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E ó, essa todos, acho que é a primeira que todo mundo acerta. Muito bem. Em plantas avasculares, os tecidos xilema e floema consistem de células especializadas na condução de fluidos. Eu tenho que parar de ler, porque às vezes até na leitura eu acho que estou dando spoiler, né? Aham. Dá uma ênfase em uma palavra ou outra, né? Eu tenho que ficar quieta, calada. Eu vou falar que quando é pegadinha, você dá um risinho, viu? É mesmo? Aham. Tem diferença? Ô, meu pai. Ô, meu pai, falso, né? Porque, logicamente, planta vascular, textilema e floema. Então, eu vou colocar um papel aqui na minha frente, tá, Vitor? Que é assim. Avançar. Crescimento e altura das plantas exige maior sustentação. Papel observado especialmente nas células lignificadas. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. E todo mundo acertou. Muito bem. Pior que agora tá me dando vontade de rir em tudo. Não pode falar. Plantas mais altas também competem com as menores pela luz do sol. Muito bem, verdadeiro. Elas competem. Ganham, inclusive, né? Tem a tendência a ganhar. Muito bem. Estamos caminhando para a reta final. O xilema está presente em todas as plantas vasculares. Verdadeiro. Muito bem. Células do floema têm papel na sustentação da planta e na condução de água e nutrientes minerais. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Xilema? Falso, porque aqui é xilema, né? Água e nutrientes é seiva bruta, que é xilema. Floema é seiva elaborada. Muito bem. Foi pegadinha aí para alguém. Floema é o tecido condutor de água e materiais orgânicos, principalmente açúcares inorgânicos em solução. Verdadeiro ou falso? Acho que eu errei. Não. Todo mundo acertou. Verdadeiro. Muito bem. Uma novidade na evolução das plantas vasculares foi a diferenciação de caules e raízes. Ó, tem 2 aí por responder. Muito bem, certinho. Vamos, acho que para... Não, antepenúltima. Rizóides se desenvolveram durante o período devoniano, entre 416 e 360 milhões de anos atrás, precedidas pelas raízes. Falso. Por quê? As raízes se desenvolveram durante o Devoniano, entre 416 e 360, precedido pelos rizóides. É o contrário. Muito bem, serviu de pegadinha. Vejamos, penúltima, há evidências que as primeiras plantas vasculares com rizóides ou com raízes já estabeleciam simbiose com fungos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, todo mundo acertou. E agora vamos para a última. O ectoderme funciona como uma barreira que regula a entrada e a saída da água e solutos no tecido vascular. Para finalizar, muito bem, é endoderme e foi pegadinha para a maioria. Vejamos se interferiu no placar geral. Daniel? Bel Sprout? Esse é quem, meu Deus? É o Gabriel. É o Gabriel e esse é o Victor, não é? Esse é o Pedro Manso, outro Pokémon. Ah, Pedro, é PM. Pedro Manso, muito bem. Pedro Manso, Gabriel e Daniel. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Então, vamos fazer o seguinte. Nós finalizamos aqui. Vamos retornar, são 5 para as 9. 9h15 a gente volta, né? A gente respeita o nosso horário de intervalo e aí eu lanço a atividade e vocês têm o tempo aí para poder fazer, tá bom? Beijão para vocês.
9h15 a gente Lu, a volta, tá entrega bom? é hoje? Oi? A entrega é hoje? É hoje. Mas, por experiência, vocês marcam rapidinho, Mariana. Sim, não, só pra me saber mesmo. Tá Obrigada. bom? Até mais!